Meus irmãos, minhas irmãs, uma bela noite. Nós estamos aqui reunidos para refletirmos sobre um assunto muito importante, contido no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre amarmos os nossos inimigos. E ele ressalta que é importante retribuirmos o mal com o bem e baseia essa afirmativa no ensinamento de Jesus contido em Mateus, capítulo 5, versículo 43 e 44, onde encontramos: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, prestando bastante atenção nessa proposta contida no Novo Testamento, a gente começa a perceber que o nosso caminho nos leva a aprender a amar a todos que nos cercam, que o nosso caminho nos leva a orar por todos aqueles os quais consideramos inimigos, e vem reforçar com um novo ensinamento, com uma nova proposta que a gente vai colocar aqui, que amar aqueles que nos amam é muito fácil. Qualquer um faz. Os gentios faziam, os republicanos faziam. Eles amavam quem os amavam. E o verdadeiro desafio encontra-se em nós amarmos os nossos desafetos. E nós amarmos aqueles que nos caluniam. Mas como que nós, caminhantes de um planeta de provas e expiações, poderemos fazer para ter essa postura, para ter essa vivência de amar os nossos desafetos, de amar aqueles que nos prejudicam, que nos caluniam? Como é que a gente vai poder chegar a esse ponto? E aí, mais uma vez, a gente recorre ao Novo Testamento, numa passagem relatada por Lucas, onde ele diz: muito pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para com os ingratos e com os maus. Olha só que ensinamento valioso que nos é apresentado, não é? É a gente fazer sem esperar recompensa. Imaginem vocês se o nosso irmão maior, Jesus, fosse nos ajudar, nos auxiliar, nos convocar ao trabalho na sua seara e depois viesse nos cobrar alguma coisa. Então quando nós ajudamos a um desafeto, quando nós buscamos superar essas nossas posturas de inimizades, nós estamos ganhando, nós estamos aprendendo a realmente amar. Nós estamos aprendendo realmente a retribuir o mal com o bem. E isso é importante para a gente, porque faz com que a gente se sinta melhor. E aí, reforçando tudo isso que nós
comentamos aqui, vem um comentário de Kardec, contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no item 3, que diz o seguinte: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Isso deixa muito claro para nós que quando a gente tenta vencer o nosso orgulho e o nosso egoísmo e começa a vislumbrar uma possibilidade de amar aquele que nos prejudicou, nós estamos iniciando a prática da caridade. E Kardec continua: porquanto a posse de tal virtude, da caridade, representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, gente, a única maneira da gente vencer, da gente superar o orgulho e o egoísmo, que são as duas chagas da humanidade, é a prática da caridade. Então, amar os nossos desafetos, amar aqueles com quem nós temos dificuldades em conviver, na verdade, é um exercício da prática da caridade. Não pretendeu Jesus, assim falando, continuando no capítulo 12, item 3, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. Não tem como. Às vezes a mágoa é tão grande, não é? É tão difícil que a gente, na verdade, não consegue dispensar àquele indivíduo, filho de Deus, um sentimento que a gente dispensa a um irmão, a um querido que convive com a gente. Mas vem aí aquela questão de grande importância na nossa vida que faz com que a gente comece a desenvolver um sentimento interessante. Quando a gente passa a tentar compreender por que aquele irmão nos prejudicou, por que ele nos caluniou, a gente vai começar a ficar desconfiado que nós não somos as vítimas. Porque em algum momento na nossa caminhada evolutiva, nós deixamos de amar aquele irmão como deveríamos amar. Então houve ali entre os dois alguma coisa que quebrou o sentimento maravilhoso do respeito, da serenidade, do equilíbrio e do amor, que gerou esse ódio, que gerou essa raiva. E aí a gente começa a direcionar para essa pessoa um pouco mais de ternura, um pouco mais de compreensão. Veja bem, esse equilíbrio não vai ser fácil eu, por exemplo, e o meu opositor encontrarmos ao mesmo tempo. Não é, porque vai depender do ganho, do aprendizado de cada um de nós. Mas aquele que aprendeu um pouco mais, que vivencia os ensinamentos do Cristo, que busca se tornar melhor, tem condições de envolver aquele irmão com um pouco mais de ternura. A gente passa a compreender melhor as suas ações e dessa maneira vai quebrando aquele elo de raiva, de ódio. E nós sabemos que uma das maneiras assim mais importantes da gente quebrar esse elo
é a encarnação. Quantas mamães e quantos papais recebem no seu lar, como filhos queridos, alguém que eles prejudicaram. E através daquele cuidado maravilhoso do pai, da mãe, aquela dependência do bebê, de precisar de nós, a gente vai aprendendo a amar. Ali no nosso colo, amamentando, tendo o alimento da vida, aquele espírito que inicia a sua etapa reencarnatória vai ser amado, vai ser querido. E nós, os pais, e ele, não vamos nos lembrar de que a algum momento da nossa vida, da nossa verdadeira vida, nós tivemos brigas, desamor, tristeza. Então, olha aí a misericórdia de Deus utilizando o amor maternal e paternal e fraternal também, porque o grupo todo familiar se envolve nesse momento para aprendermos a amar, para aprendermos a gostar daquele indivíduo que no futuro fora prejudicado por nós. Olha só como a misericórdia de Deus é um espetáculo. Então, Kardec coloca para nós que a caridade é ponto fundamental para o nosso soerguimento. É bem verdade que a gente vai precisar de muito equilíbrio. E como que a gente vai tentar superar essa dificuldade? Nós vivemos num mundo de pensamentos, de vibrações, e somos sensíveis a essas vibrações. Então, quando nós emitimos o nosso pensamento, nós encarnados, todos aqueles espíritos desencarnados que estão perto de nós, eles vão perceber o nosso pensamento. E segundo Emmanuel, eles vislumbram o nosso pensamento como se houvesse um cartaz em cima assim da nossa mente, como se fosse uma fotografia. Então, o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente no nosso corpo material e no nosso espírito. E o que acontece quando os nossos pensamentos vibram nessa onda de maldade, de raiva, de pessimismo, de ódio principalmente? Nós atraímos espíritos que não são nossos inimigos, mas que estão naquele momento pensando nessa mesma vibração, nessa mesma sintonia. Então, os nossos pensamentos se unem e fortalecem. Então, um início de um pensamento que não gosto daquele indivíduo, ele vai num crescente, se nós não tivermos cuidado, e a cada vez mais a gente vai gostar menos daquele irmão, tornando aí um inimigo feroz. Vejam bem, pensamento é vida. E em contrapartida, se nós tivermos bons pensamentos, nós estaremos gerando vibrações harmônicas, vibrações de paz, consequentemente atraindo espíritos que estão vibrando nessa mesma sintonia. E aí, nesses momentos, seremos até capazes de perdoar, de estarmos mais felizes. Então, amar os inimigos não pode significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. É diferente.
o esforço que nós vamos fazer para amar os nossos desafetos é muito mais louvável do que aquele convívio natural com aqueles que nós gostamos, simpatizamos. Por isso ele é tão difícil, por isso ele exige de nós tanto sacrifício. Mas lembrando que amar os nossos inimigos não é ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. É diferente. Quando a gente tenta amar o nosso inimigo com sinceridade, o esforço é grandioso. Agora, quando a gente bota aquela máscara da indiferença, da superioridade, do orgulho, do egoísmo, a gente pode até mostrar que está perdoando, mas intimamente aquilo está nos prejudicando, aquilo está nos comovendo. Então, amar os inimigos é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o que lhes venha acontecer. Então, gente, quando a gente percebe que existe ali, entre os desafetos, uma possibilidade de nós aprendermos a gostar, nós não temos que botar obstáculo a essa reconciliação, porque isso impede o nosso crescimento. E, finalmente, retribuir sempre o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Então, aí nós vamos, mais uma vez, destacar a importância do exemplo. A importância de nós vivenciarmos o que nós estamos pregando, o que nós estamos aprendendo, o que foi revelado pela terceira revelação, exemplificando, facilitando os ensinamentos de Jesus. E quem consegue, de certa maneira, diminuir aqueles vínculos de desafeto, está amando os seus inimigos. Quem trabalha com a paciência, com o respeito, com aquela sensação de que ele não é o que eu quero, mas ele é ele, eu sou eu. E lembrando que a misericórdia de Deus envolve a todos nós. Aquele que é nosso desafeto pode ser que venha a ser novamente um grande amigo que fora traído por nós num passado delituoso. Então, gente, para a gente poder, digamos assim, reforçar tudo que foi dito, tudo que foi lido no Evangelho do capítulo 12, a gente tem que destacar algumas coisas contidas na mensagem de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Interna. Então, a gente vai encontrar o seguinte: diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Então, de repente, nós nos encontramos com alguém que nos prejudicou, que nos caluniou, que nos roubou. E qual é a nossa atitude? Qual seria o nosso comportamento? Eu acredito que a gente iria jogar na cara daquele inimigo tudo isso. Você me roubou, você me caluniou, você acabou com a minha vida e eu não gosto de você. Então nós estaremos ali naquele momento falando uma verdade que, por conta da nossa postura errônea, pode ser entendida como uma agressão. Por isso é que Emmanuel destaca
que nós temos que manter a serenidade. Como é difícil. É um desafio importantíssimo. Mas quando a gente consegue manter a serenidade em momentos de dificuldade, como a gente fica feliz. Eu aprendi, eu venci, eu cresci. Mesmo que seja pequenininha, essa nossa serenidade já é uma mudança de comportamento. Diz também o seguinte: harmonizar-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfe nas suas tarefas. Não foi isso que Jesus fez? Jesus sabia do nosso comportamento, de levá-lo à morte através da crucificação, porque ele conhecia tudo. Jesus foi o Filho de Deus que coordenou, que organizou a formação do nosso planeta Terra. Então ele é um espírito que nós hoje não temos condições nenhuma de medirmos a sua grandeza. E ele nos condenou, ele nos chamou de injustos? Não. Ele pede simplesmente a Deus que nos perdoe, porque nós somos ignorantes, porque nós não sabemos o que fazemos. É essa postura que a gente tem que ter. Perdoar serenamente. Como é difícil, como é difícil, como é difícil você se sentir humilhado e se calar. Mas como é grandioso você reconhecer que você cresceu, que você evoluiu. Então, perceber as qualidades daquele indivíduo que nos perturba, daquele indivíduo com o qual nós não nos damos bem. É importantíssimo. Agora, mais importante ainda, para que a gente mantenha essa serenidade, para que a gente seja capaz de amar os nossos desafetos, é nós nos amarmos. Porque nós temos os nossos inimigos internos. Cada um de nós vai saber avaliar quais são os nossos inimigos internos. Eu sou invejosa. Eu falo demais. Eu pratico a maledicência diariamente, às vezes até caluniando os meus próximos. É inimigo nosso, a maledicência. Eu sou impaciente. Minha paciência é zero. Eu sou preguiçosa, por exemplo. Então a gente vai analisando e vamos percebendo quantos inimigos nós temos dentro de nós. E como é que nós vamos vencer esses nossos inimigos? Porque para amar os nossos inimigos encarnados ou desencarnados, nós vamos ter que aprender a nos amarmos. Sem isso a gente não consegue. E como é que a gente consegue aprender a nos amar? Aprimorando as nossas qualidades que nós temos. Somos maledicentes, somos egoístas, somos preguiçosos, somos tudo isso. Mas nós temos a capacidade de sorrir. Nós temos a capacidade de envolver aquele que chega até nós, na nossa casa espírita, nem o conhecemos, mas temos uma palavra de esperança, de consolo. Nós temos a possibilidade de encaminhar esses irmãos para um trabalho digno da prática da caridade. São qualidades. Eu sei falar bem. Eu sei cantar, por exemplo.
A gente tem aí com vocês o exemplo do grupo Sintonia, que levam a mensagem espírita, a mensagem cristã, a vários lares. E lá esses lares se consolam. Isso é uma qualidade. Então, toda vez que nós buscarmos melhorar as nossas qualidades, a gente vai aprender a nos amar. Toda vez que a gente, ao despertar de um novo dia, a gente aprender a agradecer a vida, gratidão é uma qualidade importantíssima no nosso processo de caminhar com a felicidade, porque é para isso que nós fomos criados. Então, meus irmãos, fica aqui o nosso recado. Tentar perdoar os nossos inimigos enquanto nós estamos encarnados. Tentar nos lembrar que aquele que hoje nos cobra, nos prejudica, provavelmente foi aquele que nós, no passado, prejudicamos. Então é importante que a gente perdoe agora. E perdoar implica, primeiramente, em tentar esquecer, não ficar falando. Porque lembra o pensamento bom e o pensamento ruim? Toda vez que a gente fala, que a gente conta aquela história de dor, de sacrifício, de sofrimento, a gente volta a viver tudo aquilo, esquecendo de tirar daquela experiência o saldo positivo. Porque toda experiência traz aprendizado. Então, meus irmãos, companheiros, amigos queridos, que Jesus possa envolvê-los, envolver-nos, não é? Que todos nós tenhamos a certeza de que somos amados, de que somos queridos por um irmão maior, guia e modelo da humanidade. E muito mais que isso, todos nós somos filhos de um Pai que é soberanamente bom e justo e que para nós, seus filhos imperfeitos, dispensa a misericórdia divina, nos dando oportunidades sublimes de melhoria, de evolução e de crescimento. Muita paz, obrigada pela paciência e que nós sejamos gratos pela vida.